Trump, presidente dos Estados Unidos da América, segue tentando promover a paz entre Ucrânia e Rússia. Sua jogada mais ambiciosa até agora, um encontro direto com Vladimir Putin na Hungria. Esse país integra a União Europeia, e Putin precisaria sobrevoar territórios de vários países da União Europeia e OTAN para chegar à Hungria. Uma nação se posicionou. A Polônia prometeu interceptar e prender Putin se ele voar por seu território. Polônia proíbe líder russo de voar, colocando em risco reunião de Putin com Trump na Hungria. Um mês após lidar com drones russos em seu espaço aéreo, a Polônia deixou claro para Putin que seu espaço aéreo está fechado para a Rússia. Isso não se refere só aos ativos aéreos militares da Rússia. Putin não pode sobrevoar o país, pois pode ser interceptado e preso por um mandado do Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski, o Kiev Post informou que Radzislaw Sikorski, em entrevista de rádio, transmitiu um severo aviso de seu país ao presidente russo, com um comentário simples e direto. Radzislaw Sikorski afirmou não poder garantir que um tribunal polonês independente não ordenaria ao governo escoltar o avião e entregar o suspeito à raia. O chanceler da Polônia está sendo evasivo. Sugerir que Putin poderia ser preso ao sobrevoar a Polônia já indica ao líder russo que a chance é alta. Sikorski pode estar tentando intencionalmente colocar essa ideia na mente coletiva dos tribunais que ele menciona, ou talvez ele já tenha conversado com esses tribunais e elaborar um plano para o que a Polônia faria se Putin fosse tolo o suficiente para tentar sobrevoar seu território. Sikorski afirmou: "Acho que os russos sabem disso", ao comentar sobre a Polônia virar zona de exclusão aérea para Putin. Se a cúpula ocorrer com a vítima da agressão, o avião deve seguir outra rota, diz Sikorski. Isso levanta outra questão. Se a Polônia é proibida para Putin, que rota ele poderia tomar para chegar à Hungria? Certamente não parece haver muitas opções reais. Putin evitará voar pela Ucrânia, que faz fronteira com a Hungria, pois sabe que caças e defesas aéreas ucranianas o mirariam assim que cruzasse a fronteira. Voar sobre a Eslováquia, vizinha da Hungria, não é opção, pois Putin precisaria passar pela Polônia ou Ucrânia para chegar à Eslováquia e depois à Hungria, pelo norte. Quanto ao sudeste, o espaço aéreo da Romênia e da Sérvia são opções. A primeira integra a União Europeia e a OTAN, tornando improvável aprovar o voo de Putin. Putin poderia sobrevoar a Sérvia, mas teria que passar pelo espaço aéreo da Bulgária antes. Este país faz parte da OTAN e da União Europeia. Mas só a Polônia afirmou que prenderia Putin se ele usasse seu espaço aéreo. E Romênia e Bulgária? Segundo o Kiev Post, além da Polônia, todos os países que Putin poderia solicitar passagem segura para seu avião também são membros do Tribunal Penal Internacional. Isso não quer dizer que Romênia e Bulgária desviariam e prenderiam o avião de Putin, mas mostra que tem essa opção. E com a Polônia liderando o caminho, é provável que nem a Romênia nem a Bulgária estejam dispostas a permitir um sobrevoo russo. Assim como a Polônia, Romênia e Bulgária também assinaram o Estatuto de Roma, base do Tribunal Penal Internacional. Eles devem prender Putin sob mandado do Tribunal Penal Internacional se tiverem oportunidade. Por outro lado, como relata a Newsweek, a União Europeia tomou uma decisão interessante ao permitir que seus Estados-membros decidam o que fazer. Quando se trata do voo de Putin, a União Europeia instituiu uma proibição em todo o bloco para todos os aviões russos entrarem no espaço aéreo da União Europeia logo após Putin invadir a Ucrânia. Quanto à possível viagem à Hungria, a União Europeia pode vê-la como uma oportunidade para futuras negociações de paz. Assim como do ponto de vista de uma violação russa, então a União Europeia está adotando uma postura de não interferência. A Newsweek diz que um porta-voz da Comissão Europeia afirmou que cada Estado-membro decide se mantém ou suspende a proibição de voos da União Europeia para aviões russos. O porta-voz ressaltou que qualquer reunião que avance para uma paz justa e duradoura na Ucrânia é bem-vinda. O encontro de Trump e Putin na Hungria pode ser um passo rumo à paz. Isso convenceria membros da União Europeia e signatários do Tribunal Penal Internacional a permitir a passagem de Putin? Difícil dizer. A única outra opção de Putin, e potencialmente a mais segura para o líder russo, é fazer um longo trajeto que passa pela Turquia e por vários países dos Balcãs para entrar na Hungria pelo sul.
A Turquia não é signatária do Estatuto de Roma, nem membro da União Europeia, embora esses dois fatores sejam positivos do ponto de vista de Putin. Apesar disso, o país integra a OTAN, e a Rússia já manifestou interesse em acabar com a OTAN após a Ucrânia. Mesmo a melhor opção para Putin não é segura. Há especulações sobre como outras nações reagiriam a Putin sobrevoando seus territórios. Sikorski deixou clara a posição da Polônia. Se Putin sobrevoar a Polônia, ele será preso. Como esperado, a Rússia reagiu negativamente aos comentários de Sikorski. Em 21 de outubro, a UNN informou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, criticou fortemente seu homólogo polonês por comentários feitos. A Polônia cometeu atos terroristas ao se recusar a oferecer passagem segura a Putin por seu território. E, como é de costume da Rússia, Sergei Lavrov também afirmou que a decisão da Polônia vai ainda mais longe. A Polônia aparentemente incentivou a Ucrânia a atacar o Nord Stream, justificando um ato terrorista. E agora, Sergei Lavrov afirma que a Polônia está se preparando para realizar tais ações ela mesma contra a Rússia. A hipocrisia é evidente aqui. Foi há apenas alguns minutos que estávamos contando para você como a Rússia acabou de enviar drones para o espaço aéreo polonês. É absurdo Sergei Lavrov acusar a Polônia de terrorismo. De qualquer forma, a acusação é irrelevante. Todo país tem o direito de escolher quem pode ou não entrar em seu espaço aéreo. Vladimir Putin não está acima das leis internacionais de aviação, mesmo que Sergei Lavrov finja o contrário. Quanto ao suposto ato terrorista de uma possível prisão, a Polônia estará agindo sob os auspícios do Tribunal Penal Internacional. O fato de a Rússia não reconhecer o tribunal não significa que a Polônia esteja errada ao cumprir sua obrigação de prender Vladimir Putin como criminoso de guerra sob mandado do Tribunal Penal Internacional. Se o líder da Rússia entrar no território, Sergei Lavrov está falando besteira. Vamos analisar os motivos do Tribunal Penal Internacional e o conteúdo do mandado em breve. Antes, é preciso fazer uma pergunta. O que a fala de Sikorski indica para o futuro do encontro entre Putin e Trump na Hungria? A Hungria, como destaca a Newsweek, faz parte da União Europeia, mas costuma discordar do bloco. Garantiu que Putin não será preso se entrar no país, o que já é estranho. A Hungria, como membro do Tribunal Penal Internacional, tem a mesma obrigação de prender Putin que a Polônia e outros membros. Hungria está em processo de sair do Tribunal Penal Internacional. Além disso, o país já recebeu anteriormente o líder de Israel, Benjamin Netanyahu, em seu território. Apesar de Netanyahu ter um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele também. Como fundadora do Tribunal Penal Internacional, a Hungria está mudando totalmente sua abordagem com pessoas como Putin. Isso beneficia o líder da Rússia. Por isso, a Hungria foi escolhida para a última reunião com Trump. Como a Polônia destacou, o problema de Putin não é estar na Hungria, e sim chegar lá. Quando surgiram os comentários de Sikorski, a cúpula entre Trump e Putin ainda era incerta. Nenhuma data oficial foi marcada, e até a reunião pré-cúpula entre Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, foi adiada devido à turbulência. Há notícias de última hora sobre o estado dessa reunião que está por vir e que foram publicadas. Enquanto criamos este vídeo, explicaremos depois qual é essa notícia. Mas agora vamos voltar à questão do Tribunal Penal Internacional, que é o que fundamenta os comentários de Sikorski, e tem sido o impulso para as ameaças de prisão feitas contra Putin. O que o Tribunal Penal Internacional afirmou sobre Putin? Como seria a prisão do presidente russo e o que isso significaria para o futuro? Vamos começar com a primeira dessas três perguntas. Com sede em Haia, que fica na Holanda, o Tribunal Penal Internacional é, como o nome sugere, um tribunal internacional. O site do Tribunal Penal Internacional diz que a organização investiga e, quando necessário, julga indivíduos acusados dos crimes mais graves de interesse da comunidade internacional: genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de agressão. A maioria do mundo reconhece e participa ativamente do Tribunal Penal Internacional como signatários do Estatuto de Roma. Esse tratado da Organização das Nações Unidas obriga cada signatário a cumprir prisões com base em qualquer mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Atualmente, 125 nações fazem parte do Estatuto de Roma, incluindo a Polônia. Tecnicamente, isso significa que a Polônia realmente não tem escolha sobre prender ou não Putin.
Como membro do Tribunal Penal Internacional, a Polônia deve cumprir o Estatuto de Roma, o que nos remete ao que o Tribunal Penal Internacional afirma sobre Putin. Nada disso é bom. Há cerca de 2 anos e meio, o Tribunal Penal Internacional já emitiu um mandado de prisão para o presidente da Rússia. O mandado foi oficializado em 17 de março de 2023, com o Tribunal Penal Internacional declarando querer prender Putin por crimes de guerra durante a invasão à Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional afirma que, sob Putin, a Rússia deporta e transporta ilegalmente ucranianos, inclusive crianças, desde o início da guerra. Isso é um crime de guerra. Putin tem responsabilidade criminal, tanto por envolvimento direto nas deportações e transportes, quanto por falta de controle sobre as forças armadas russas, permitindo esses crimes. Putin não pode dizer que desconhecia os crimes de que é acusado. Mesmo que não soubesse de nada, sua falha em controlar as forças armadas da Rússia o tornaria culpado. Não há dúvidas de que os crimes pelos quais o Tribunal Penal Internacional acusa Putin e seus aliados de fato ocorreram. Em junho, o Guardian noticiou que até 35 mil crianças sequestradas da Ucrânia estão desaparecidas. Acredita-se que estejam na Rússia ou em áreas ucranianas ocupadas. Essas crianças foram sequestradas de orfanatos, tiradas dos pais ou levadas após soldados russos matarem seus pais, segundo o veículo. O The Guardian informa que 1.366 crianças ucranianas sequestradas conseguiram retornar ao país, segundo a organização Tragam as Crianças de Volta. No mais, a Rússia rejeitou vários pedidos para liberar as crianças. Ela voltou à Ucrânia e acusou seu inimigo de montar um espetáculo sobre crianças desaparecidas. A Rússia nega ter feito algo. O que mais há de novo? A resposta da Rússia ao mandado do Tribunal Penal Internacional para Putin também não surpreende. Ucrânia. O mundo explorou essa reação em abril de 2023. Acrescentou que, além das crianças que já mencionamos, no mínimo 25 milhões de ucranianos foram deslocados até aquele momento na invasão de Putin. Isso fortalece as acusações do Tribunal Penal Internacional, mas é justamente essa credibilidade que a Rússia contesta. Eles argumentam que, por não assinar o Estatuto de Roma, a Rússia e seu povo não podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. É verdade que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional? Ela assinou o Estatuto de Roma em 2000, mas não ratificou sua adesão. Em 2016, 2 anos após anexar a Crimeia, a Rússia saiu oficialmente do Tribunal Penal Internacional. Os propagandistas e autoridades da Rússia foram rápidos em contestar o mandado do Tribunal Penal Internacional, como aponta o Ukraine World. O presidente do Comitê de Legislação Constitucional do Conselho da Federação, Andrei Klishas, disse que os mandados eram absurdos. Antes disso, ele pediu a emissão imediata de mandados de prisão para todos os juízes do Tribunal Penal Internacional. Em uma declaração totalmente ridícula, aparentemente, ironia não é um dos pontos fortes de Klishas. O porta-voz de Putin, Dmitry Medvedev, ameaçou a Alemanha, ao afirmar que todos os nossos meios seriam voltados ao país caso ele fosse preso. Putin e outros propagandistas russos repetiram as ameaças habituais de destruição para qualquer nação que cruze a Rússia ou faça algo contra Putin. Sobre uma resposta oficial ao mandado, o Kremlin divulgou uma declaração que não consistia só em ameaças diretas. A Rússia e outros países não reconhecem a jurisdição desse tribunal e, consequentemente, quaisquer decisões desse tipo são nulas e sem efeito para a Rússia do ponto de vista jurídico. Foi o que disse o Kremlin sobre o mandado em 2023. É justo dizer que a Rússia não gostou. A recusa da Rússia em aderir ao Tribunal Penal Internacional não impede que Putin seja preso e julgado por crimes de guerra pelo tribunal. A lei russa não vai se aplicar se o Tribunal Penal Internacional conseguir colocar as mãos em Putin. O Tribunal Penal Internacional não pode obrigar a Rússia a entregar Putin, pois o país não é signatário. Se Putin entrar em território de um membro do Tribunal Penal Internacional, a Rússia ficará sem voz no assunto. A Polônia deixou claro, e o Tribunal Penal Internacional pode processar Putin pelos crimes que dizem ter cometido. Se a Polônia prendesse o líder da Rússia, isso nos leva a como uma prisão desse tipo funcionaria. Segundo a Newsweek, em 2023, o Tribunal Penal Internacional não tem força policial própria para prender pessoas. O tribunal depende dos signatários do Estatuto de Roma para isso, o que nem sempre favorece o Tribunal Penal Internacional.
A Newsweek destaca o caso do ex-líder sudanês Omar al-Bashir, que tem 2 mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional, mas conseguiu visitar vários Estados-membros do tribunal sem ser preso. Uma obrigação de prender não significa uma garantia, ao que parece. Em teoria, a prisão de Putin ocorreria como qualquer outra. A força policial de uma nação, provavelmente uma força federal ou equivalente, prenderia Putin e depois o entregaria à raia para que ele pudesse ser julgado. É claro que, na versão da Polônia, eles forçariam o avião de Putin a pousar se ele entrasse no espaço aéreo polonês. Mas a Polônia está totalmente dentro de seus direitos ao fazer isso, enquanto persegue uma prisão sob um mandado do Tribunal Penal Internacional. Então, a questão não é tanto como a prisão aconteceria, mas sim o que aconteceria depois. Existem várias teorias. A Sky News conversou com o analista militar Sean Bell pouco depois que o Tribunal Penal Internacional emitiu seu mandado. Ele ressaltou que o mandado, mesmo justificado, pode dificultar que Putin aceite negociar sobre a guerra na Ucrânia. Qualquer isolamento adicional de Putin representa um risco. Isso pode levá-lo a intensificar esforços e manter o conflito, disse Bell. Não acho que isso vá ajudar a acabar logo com a guerra. Alguns dizem que as palavras de Bell viraram realidade, pois essa parece ser a situação atual. Trump quer encontrar Putin na Hungria, mas a Polônia impede por causa do mandado do Tribunal Penal Internacional e ações recentes da Rússia no país. O impacto no bloqueio das negociações de paz depende do quanto você acredita que Putin as leva a sério, desde o início de 2025. A BBC sugeriu que o mandado do Tribunal Penal Internacional não mudaria a postura de Putin sobre a Ucrânia em 2023. Isso se confirmou novamente, pois a Rússia manteve a intensidade dos ataques à Ucrânia. Porque o Tribunal Penal Internacional diz que Putin deveria ser preso, mas vamos supor que Putin seja preso. Apesar da Rússia dizer que retaliaria de imediato, o Kremlin não faria nada. Olga Lautman, pesquisadora sênior do Centro de Análise de Políticas Europeias, disse à Newsweek: se Putin fosse preso por alguém do Tribunal Penal Internacional, não acho que a Rússia reagiria. Quando se trata da Alemanha ou de qualquer estado da OTAN, a Rússia não tomaria nenhuma atitude. Eles sabem que não estão prontos para enfrentar a OTAN, e isso é um grande problema para Putin. A maioria dos membros do Tribunal Penal Internacional dispostos a prendê-lo também faz parte da OTAN, como a Polônia. Uma retaliação russa pela execução de um mandado legítimo do Tribunal Penal Internacional faria com que o país fosse forçado a um conflito direto com a OTAN. A participação dos Estados Unidos nesse conflito ainda está em debate. Assim como a Rússia, os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, o que significa que não são membros do Tribunal Penal Internacional. E se Putin for preso por um membro do Tribunal Penal Internacional ou da OTAN no território desse país, forçando uma retaliação russa, os Estados Unidos poderiam dizer que a prisão é ilegítima e até considerá-la um ato de agressão que iniciou uma guerra. Isso pode indicar que os Estados Unidos da América não teriam obrigação de ajudar aliados da OTAN, como previsto no artigo 5. Tudo isso é especulação, mas talvez a ameaça de retaliação da OTAN a uma resposta russa já não seja tão forte quanto antes. Vamos voltar à declaração que começou tudo isso. A afirmação de Sikorsky de que a Polônia vai prender Putin se o presidente da Rússia entrar em seu espaço aéreo. Mais cedo, informamos uma notícia urgente sobre o encontro de Putin com Trump na Hungria. A cúpula foi cancelada. Isso de acordo com o Telegraph, que informou em 21 de outubro que Trump decidiu não se encontrar com Putin pessoalmente em nenhum país em um futuro próximo. Não está claro se a ameaça da Polônia, de uma prisão respaldada pelo Tribunal Penal Internacional, teve algum papel na decisão. O Telegraph afirma que a reunião foi cancelada após uma ligação entre negociadores dos Estados Unidos da América e Rússia terminar mal. Talvez isso envolva os Estados Unidos da América se recusando a pressionar aliados para permitir a passagem segura de Putin à Hungria. Não podemos saber ao certo, já que nem os Estados Unidos da América, nem a Rússia estão revelando muito mais. Então, Putin não vai viajar para a Hungria, afinal. Ainda assim, a Polônia enviou uma forte mensagem à Rússia e seu líder. Putin agora sabe que não é bem-vindo no espaço aéreo da União Europeia e que ao menos um membro da União Europeia está disposto a prendê-lo. Talvez outros sigam o exemplo. Negociar a paz entre a Ucrânia e a Rússia
é uma coisa, garantir que essa paz seja mantida é outra bem diferente. Essa é a preocupação da Ucrânia e aliados com o avanço das negociações de paz. Como todos sabem, o que Putin fala nem sempre corresponde ao que faz. Para manter a paz, a Ucrânia precisa de garantias de segurança, que agora parece obter. Tropas europeias estão prontas para entrar na Ucrânia. A contagem regressiva começou. É o que diz o Reino Unido, líder da coalizão dos dispostos. Esse grupo de nações basicamente garante a segurança da Ucrânia. Como a coalizão já afirmou no passado, está disposta a fazer o que for necessário, inclusive enviar tropas para a Ucrânia, para garantir que qualquer acordo de paz seja mantido. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, reforçou essa possibilidade. Durante discurso em Londres, em 20 de outubro, Healey afirmou aos ouvintes que a paz é possível, antes de acrescentar: se Trump intermediar a paz, estaremos prontos para ajudar a mantê-la a longo prazo. O que é garantir essa paz duradoura? Healey explicou. No mesmo discurso, conforme relata a BBC, Healey disse que tropas do Reino Unido estão prontas para serem enviadas e que eles não estão sozinhos. Ele afirmou que vários membros da coalizão dos dispostos já estão envolvidos e que planos de envio existem há tempos. O trabalho de mais de 200 planejadores militares de 38 nações nos últimos 6 meses faz com que boa parte da Europa esteja pronta para agir. Se houver sinal, o Reino Unido gastará muito se houver acordo de paz na Ucrânia. Já planeja gastar mais de 100 milhões de libras, cerca de 133 milhões de dólares, para enviar tropas à Ucrânia, afirma Healey. Há um detalhe que a Ucrânia vai gostar de saber. O Reino Unido e parceiros só enviarão tropas ao país se for do interesse da Ucrânia. Cabe ao povo ucraniano decidir como e o que será negociado nas negociações de paz. Se a Rússia impor uma proposta de paz rejeitada pela Ucrânia, a coalizão dos dispostos se oporá. Isso significaria nenhuma tropa em solo ucraniano, como parte de um acordo de paz. Mas também poderia significar que soldados seriam posicionados na Ucrânia para lutar contra Putin. Healey também disse que a Ucrânia deu novos poderes aos soldados, tentando enviar outro recado a Putin. Putin considera o Reino Unido seu principal inimigo. Healey afirmou que soldados britânicos podem agora abater drones que entrem no espaço aéreo de suas bases militares. Isso não é pedir permissão para atirar. É ordem de atirar ao ver. Isso ocorre após 4 bases aéreas britânicas, usadas pelos Estados Unidos da América, relatarem avistamentos misteriosos de drones em 2024. Atualmente, esses poderes valem só para instalações militares, mas a BBC indica que podem ser ampliados em breve para locais civis, como aeroportos. Se a Rússia seguir ampliando as táticas de guerra híbrida contra aliados da OTAN, o que podemos concluir disso? Bem, as nações europeias estão prontas para entrar na Ucrânia sob a bandeira da coalizão dos dispostos, e será o Reino Unido que liderará o avanço. Isso não é surpresa. O Reino Unido lidera a Europa em relação à Ucrânia há algum tempo. A coalizão dos dispostos é exemplar. Formada pelo Reino Unido, segundo a Euromaidan Press, é uma aliança de 26 nações que colaboram para oferecer assistência de segurança à Ucrânia, independente das estruturas da OTAN. Essa parte é crucial. Com a turbulência no relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos da América, desde 2025, o acesso a mecanismos de segurança pode ser vital para o futuro do país. A Ucrânia espera que os Estados Unidos da América ajudem a garantir uma paz justa, mas não há garantias. Orientada pelo Reino Unido, a coalizão dos dispostos reuniu membros da União Europeia e alguns países fora da União Europeia. Eles trabalham juntos no treinamento e equipamento de uma força combinada para enviar à Ucrânia e garantir sua soberania após a guerra com a Rússia. Essa coalizão não visa só apoiar a Ucrânia agora. Ela quer garantir que a Ucrânia exista por muito tempo, independentemente das ações da Rússia. Em março, o Conselho Atlântico relatou que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, iniciou reuniões virtuais com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar da nascente coalizão dos dispostos. Os planos começaram a se concretizar rapidamente, observa o veículo. E a coalizão passou de uma boa ideia para uma ameaça muito real às ambições de Putin na Ucrânia desde março. O pioneirismo do Reino Unido, quando se trata dessa coalizão, parece ser algo normal.
O Conselho Atlântico observa que, geralmente, é o Reino Unido que toma a iniciativa quando se trata de novas formas de apoiar a Ucrânia junto à União Europeia. Depois, os outros seguem. Exemplos incluem o Reino Unido ter sido a primeira nação europeia a oferecer mísseis de cruzeiro de longo alcance e tanques de batalha modernos para a Ucrânia, algo que outras nações passaram a fazer desde então. O Reino Unido, fora da União Europeia desde o Brexit, em 2016, pode enfrentar menos burocracia ao ajudar a Ucrânia. Ou o país pode apenas agir mais rápido que outros da União Europeia. O Reino Unido certamente se beneficia disso. Ao apoiar a Ucrânia após o Brexit, a Grã-Bretanha mostrou que ainda é relevante internacionalmente e contribui para a segurança europeia. O Conselho Atlântico ressalta que o apoio britânico à guerra da Ucrânia ajudou a superar tensões do Brexit e criar novas parcerias com países europeus como Alemanha, França e Itália. A Ucrânia só se importa com o compromisso do Reino Unido em ajudá-la a garantir sua soberania, não com os motivos desse interesse. O Reino Unido deixou claro para a Ucrânia e Rússia que está pronto para agir quando necessário. Em uma notícia ainda melhor para a Ucrânia, parece muito improvável que o Reino Unido vá vacilar em sua demonstração sólida de apoio. Podemos ver isso na criação, em janeiro, da parceria de 100 anos entre a Ucrânia e o Reino Unido. Embora, obviamente, tenha sido nomeada para chamar a atenção da mídia. Essa parceria tem o objetivo de demonstrar que o Reino Unido acredita que a Ucrânia será uma nação soberana por muitos anos. Se a Ucrânia for soberana, significa que a Rússia fracassou na invasão. Um século de parceria indica que a Ucrânia pode contar com apoio em sua luta. No entanto, a Ucrânia também sabe que a vontade do povo de um país tem grande influência sobre o que esse país faz. É a força de vontade que é a arma secreta e a força motriz na Ucrânia neste momento, enquanto ela luta tão intensamente contra a Rússia. O povo não quer retornar à era soviética sombria. No Reino Unido, a população apoia a Ucrânia. É o que mostram os resultados divulgados pela YouGov, empresa global de dados especializada em opinião pública. Ela percebeu que menos britânicos acham um acordo de paz justo para a Ucrânia provável agora do que no início do ano. 66% do público acha que a Ucrânia pode ser pressionada a ceder território. E, o mais importante, 57% da população do Reino Unido reagiria negativamente nesse cenário. A maioria no Reino Unido acha que a Ucrânia não deve ceder território. O Instituto de Pesquisa apontou que 65% no Reino Unido acham que a Rússia atacaria a Ucrânia novamente, em até 10 anos após um acordo de paz. O que destaca a importância da coalizão dos dispostos e suas garantias de segurança. E, talvez o mais importante, para a Ucrânia, 80% das pessoas no Reino Unido dizem que querem que a Ucrânia vença a guerra. Desses 80%, 87% dizem que se importam bastante ou muito com o resultado. O que significa que um total de 69% das pessoas no Reino Unido tanto querem que a Ucrânia vença quanto se importam com isso. É um apoio público notável de um país que não está em guerra direta com a Rússia, mas ainda assim apoia. Isso indica que a opinião pública dificilmente fará o Reino Unido desistir de apoiar a Ucrânia tão cedo. Isso nos remete à coalizão dos dispostos e ao papel do Reino Unido como líder. Healey não só insinua, mas afirma claramente que o Reino Unido está pronto para agir na Ucrânia. E ele também confirmou que vários membros da coalizão criada pelo Reino Unido vão se juntar a ela para colocar tropas em solo. Quando houver um acordo de paz e a Ucrânia aceitar uma garantia de segurança adequada, como seria essa força? Healey afirma que os planos estão em andamento há meses e envolveram ao menos 200 pessoas, mas não explica como a coalizão dos dispostos seria implantada. É provável que Healey esteja mantendo sigilo sobre o assunto, porque qualquer implantação teria que ser feita em cooperação com a Ucrânia. E a Ucrânia pode não querer revelar o que a coalizão planejou por enquanto. Ainda assim, podemos especular, e há várias ideias sobre como essa implantação pode ser. Em agosto, a coalizão dos dispostos passou a considerar seriamente enviar tropas à Ucrânia. A DW publicou um artigo no qual analisou como poderia ser uma possível implantação de tropas europeias na Ucrânia. Sugere-se que soldados europeus atuem como forças de paz, como fazem as tropas da Organização das Nações Unidas globalmente. Esse conceito assume uma neutralidade europeia inexistente, diz Rafael Loss, do Conselho Europeu de Relações Exteriores.
A manutenção da paz é a função mais próxima da Organização das Nações Unidas. Essas forças monitoram os lados em conflito após o cessar-fogo, disse Los AEW. Acho que esse papel não corresponde ao que os ucranianos querem, nem à visão dos europeus. Eles não são neutros e querem ser vistos como apoiadores da Ucrânia. Mesmo assim, se os pacificadores fossem escolhidos, envolveria enviar milhares de soldados levemente blindados às linhas de contato. Esses soldados serviriam como observadores e acionariam o alarme se a Rússia violasse o cessar-fogo ou tratado de paz. Outra alternativa, segundo a DW discutida desde agosto, é enviar uma força de combate à Ucrânia. Pronta para combate não significa que essa força iria enfrentar a Rússia diretamente. Ou seja, a Europa não enviará soldados para lutar com a Ucrânia na guerra atual. Em vez disso, essas tropas entrariam na Ucrânia durante o tempo de paz e estariam prontas para reagir caso a Rússia tente iniciar uma futura invasão da Ucrânia. A proposta é criar um fator de dissuasão. Muitos dos soldados que fariam parte dessa força pronta para o combate não seriam apenas altamente capacitados, mas também viriam de nações alinhadas à OTAN. Se a Rússia atacar esses soldados, a OTAN teria toda a justificativa para revidar. Seriam precisos até 150 mil soldados para isso, o que representa grande desafio. DW informa de Estocolmo. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz estima que a Europa, coletivamente, tem cerca de 15 milhões de soldados. Ou seja, 10% dessa força teria que entrar e ficar na Ucrânia caso a prontidão para combate seja adotada. Em setembro, o Conselho Atlântico ressaltou que as ações da coalizão dos dispostos na Ucrânia dependem do quanto seus membros estão dispostos a agir. O Reino Unido afirmou estar disposto a enviar tropas e sugeriu que outros países europeus também, mas o envio depende de divergências entre os membros da coalizão. O desejo europeu de evitar confronto militar direto com o Kremlin limita seriamente o alcance de qualquer força de dissuasão, segundo o veículo. No entanto, essa abordagem cautelosa não significa que uma presença militar europeia na Ucrânia seria totalmente inútil. O Conselho Atlântico afirma que, além das tropas em solo, a coalizão dos dispostos pode apoiar a Ucrânia com suporte aéreo. Pense nas missões de policiamento aéreo da OTAN, que monitoram os céus aliados em busca de ameaças. A coalizão dos dispostos poderia agir como rede de alerta e resposta, se preciso, para evitar que a Rússia fique impune ao usar táticas de guerra híbrida contra a OTAN. O desacordo na coalizão pode limitar a resposta. Outro é o grande elefante na sala. O que o Reino Unido disse que pode fornecer depende de Ucrânia e Rússia firmarem acordo de paz. Faz sentido que o envio de tropas europeias à Ucrânia, em qualquer capacidade, dependa da aprovação da Rússia nesse acordo. Conversas sobre envio de forças europeias à Ucrânia já ocorreram antes, e a Rússia sempre se opôs. Em agosto, o The Guardian informou que a Rússia exigiu poder de veto sobre qualquer apoio à Ucrânia após a guerra. Esse pedido veio após a reunião de Putin com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Alasca. Isso dificultou muito os esforços das forças europeias para garantir segurança à Ucrânia. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que propostas europeias de enviar tropas à Ucrânia seriam vistas como intervenção estrangeira, algo inaceitável para a Rússia. Você se lembra da questão da neutralidade que mencionamos anteriormente com o plano de manutenção da paz? É exatamente esse problema que está chegando ao seu ponto crítico. O que isso significa para o Reino Unido e seus parceiros é que eles talvez tenham que fazer uma escolha. Em um mundo perfeito, um acordo de paz justo seria alcançado. E a Rússia diz que não se opõe à Europa em enviar tropas para a Ucrânia, em qualquer capacidade necessária para garantir a manutenção da paz. Esse cenário ideal parece improvável, o que dá origem a um segundo cenário potencial. A coalizão dos dispostos vai entrar, queira Putin ou não. Há potencial para grande escalada nesse cenário, mas pode ser o que a coalizão dos dispostos terá que fazer. Porque um acordo de paz ainda não está próximo. Healy comentou em 20 de outubro porque Trump planejava se reunir com Putin na Hungria para discutir a paz. Por isso ele cita Trump no acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos da América mudou de ideia sobre essa paz nas últimas semanas. Em 23 de setembro, Trump apoiou totalmente a Ucrânia, dizendo que o país pode recuperar todo o seu território original. Na véspera da reunião da Hungria com Putin, Trump sugeriu que um acordo de paz
exigiria congelar as linhas de batalha. Isso significaria que a Ucrânia cederia quase todo o Donbass para Putin, o que ela não aceitará. Após reunião com Zelensky, onde sugeriu a cessão de terras, Trump disse: "Não acho que eles vão." Quando perguntado sobre a vitória da Ucrânia, ele disse: "Eles ainda podem vencer. Nunca afirmei que venceriam. Guerra é algo estranho." Trump disse que muitas coisas ruins acontecem e parece indeciso, mas no fim, isso não deve importar. As conversas de paz propostas na Hungria foram totalmente canceladas, informou o Telegraph em 21 de outubro. E o motivo, afirma o veículo, é que a Rússia se recusou a aceitar os termos de cessar-fogo apresentados pelos Estados Unidos. Antes da reunião na Hungria, Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, falaram por telefone. A discussão ficou tensa, diz o Telegraph, com Lavrov dizendo que a Rússia não aceitaria a proposta dos Estados Unidos da América, que a linha de frente atual fosse congelada como parte de um cessar-fogo. Os Estados Unidos da América parecem ter distorcido toda essa troca. A Casa Branca chamou a ligação tensa de produtiva e confirmou isso. Assim, não é preciso outra reunião presencial entre o secretário e o ministro das Relações Exteriores. E não há planos para o presidente Trump se reunir com o presidente Putin no futuro imediato? Como a reunião na Hungria foi destaque recentemente, essa declaração soa estranha. Muito mais provável é que a Rússia tenha se recusado a recuar de suas exigências maximalistas. Talvez, vendo fraqueza nos Estados Unidos da América, estejam dispostos a pressionar a Ucrânia a ceder território. A paz que alguns na Europa esperavam do encontro entre Putin e Trump não vai acontecer. As negociações retornaram ao estágio de meses atrás. As implicações para o Reino Unido e sua coalizão ainda são incertas. A Europa pode se mobilizar, mas sem acordo de paz não há chance disso. Ou seja, a menos que a coalizão queira enfrentar toda a ira da Rússia ao se mobilizar para a Ucrânia com a guerra ainda ativa. Se isso ocorrer, a Rússia recuaria ou haveria guerra na Europa. Só o tempo dirá. A Ucrânia já não luta só na linha de frente, enfrentando forças russas em áreas ocupadas como Luhansk e Donetsk. Agora há uma segunda guerra, secreta, além da fronteira e dentro da Rússia. Nas regiões oeste, central e leste da Rússia, drones e mísseis ucranianos se tornam cada vez mais comuns, atacando prédios militares e infraestruturas. Com a frequência crescente dos ataques, fica muito mais difícil para Vladimir Putin afirmar ao povo russo que está tudo bem. Aos poucos, a ilusão de segurança que ele tenta criar está sendo destruída. Muitos russos estão acordando para a dura realidade desse conflito. Esse fenômeno está ocorrendo em toda a Rússia, mas é particularmente prevalente na região de Briansk, que fica no oeste da Rússia, espremida entre a Ucrânia ao sul e Belarus ao norte. Lar de mais de 11 milhões de pessoas e se estendendo por 13.458 milhas quadradas. A proximidade de Briansk com a Ucrânia fez dela um alvo popular para as forças de Kiev. E à medida que a área sofre uma pressão cada vez maior, os funcionários locais estão achando cada vez mais difícil convencer a população da região de que tudo está bem e que eles não têm nada a temer. Apenas alguns dias atrás, na noite de 20 de outubro, ocorreu o mais recente ataque ucraniano a Briansk. E é fascinante observar como os funcionários do Kremlin relataram o ataque em comparação com a forma como as plataformas de notícias locais e as organizações de mídia dentro de Briansk realmente cobriram o incidente. Em Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia reconheceu isso em nota. Apenas 2 drones ucranianos teriam supostamente cruzado a fronteira da região de Chernihiv, na Ucrânia, para Briansk, antes de serem rapidamente abatidos pelos sistemas de defesa aérea do exército russo. O comunicado oficial afirmou que não houve feridos, mortes ou danos na região. Se o relatório for correto, foi um incidente insignificante, quase sem relevância para ser noticiado ou discutido em detalhes. Militares russos avistaram e derrubaram alguns drones, só isso. É isso que o Kremlin quer que todos pensem. Porém, ao investigar melhor, as agências de notícias locais de Bryansk mostram um cenário bem diferente e mais caótico e preocupante para a Rússia. Relatos de Klinsk, cidade com cerca de 60 mil habitantes no sudoeste de Briansk, próxima das fronteiras com Belarus e Ucrânia, afirmam que a noite foi de drama e medo para a população local. De acordo com seus relatos,
Alertas de ataque aéreo e sirenes soaram durante toda a noite, combinados com sons de canhões antiaéreos e equipes móveis de metralhadoras atirando para o céu em uma tentativa desesperada de derrubar drones ucranianos. Imagens de moradores locais divulgadas no canal Astra do Telegram confirmam parcialmente, mostrando o alerta de ataque aéreo repetido na televisão de um residente de Klintsey. Relatos locais afirmam que houve vários impactos de drones e danos a prédios locais, além de um morador. Um adolescente do sexo masculino chegou a ficar ferido no local. O canal de notícias no Telegram, Nós Ouvimos Klintsey, relatou detalhadamente os acontecimentos da noite. Durante a noite, nazistas ucranianos atacaram Klintsey com vantes de asa fixa. Devido às ações bárbaras das Forças Armadas ucranianas, um adolescente nascido em 2010 ficou ferido. Uma equipe de ambulância prestou todos os cuidados médicos necessários ao garoto no local. Janelas foram danificadas em 2 prédios residenciais. 3 veículos civis foram danificados por estilhaços. Mais informações serão divulgadas após inspeção das autoridades pela manhã. Nem o governador Alexander Bogomaz conseguiu ocultar o ocorrido. Publicando em seu próprio canal no Telegram, Bogomaz escreveu: mais ataques vis contra civis pelas Forças Armadas ucranianas. Uma inspeção oficial dos danos será feita pela manhã. Essas 2 versões contrastantes dos acontecimentos dificilmente poderiam ser mais diferentes. As declarações do Ministério da Defesa da Rússia indicam que nada relevante ocorreu em Briansk em 20 de outubro. Por outro lado, agências de notícias locais e o governador regional relataram ataques cruéis e nazistas ucranianos bombardeando a região, destruindo veículos, prédios e mais. Aqueles que acompanham a guerra de perto há algum tempo já sabem que esse é exatamente o tipo de situação que acontece regularmente. Com tanta frequência, quando a Ucrânia realiza um ataque bem-sucedido de qualquer tipo em solo russo, a máquina de propaganda do Kremlin se ativa instantaneamente, usando todos os meios ao seu alcance para encobrir a verdade. O Ministério da Defesa declarou várias vezes que só houve danos mínimos ou nenhum em instalações militares, refinarias, portos e fábricas. Mesmo com muitas imagens e vídeos provando o oposto, isso segue o manual clássico do Kremlin. Ao esconder a verdade, distorcer a narrativa e mascarar os fatos, Putin pode continuar enganando pelo menos parte da população russa, fazendo-os acreditar que ele está totalmente no controle. A operação militar especial segue como planejado e sua pátria continua tão poderosa quanto sempre. Mais importante, isso gera a falsa sensação de segurança citada antes. Isso faz com que as comunidades russas se sintam mais à vontade com a ideia de que a guerra não vai afetá-las pessoalmente. Assim, mesmo quem duvida do valor ou propósito do conflito pode sentir que o Kremlin cuida deles e seguir com suas vidas. Vivem em paz e segurança, certos de que drones ou bombas inimigas não surgirão de repente em suas cidades. Geralmente, governadores regionais e outros funcionários de nível inferior na Rússia são incentivados a seguir o exemplo do Kremlin. Eles repetem que tudo está bem, todos seguros, e uma grande vitória russa se aproxima. É uma técnica retirada diretamente das páginas do clássico 1984 de George Orwell. Mas isso não é um romance. É o mundo real, onde a ilusão criada pelo Kremlin está sendo destruída pelas forças ucranianas, como ficou evidente no recente incidente em Briansk. Até mesmo autoridades e organizações de mídia, que normalmente apenas repetiriam as declarações tranquilizadoras do Kremlin, agora estão rompendo com o padrão e compartilhando suas versões dos acontecimentos em detalhes contundentes. Provavelmente o motivo é simples. Autoridades em regiões como Briansk já não conseguem mais fingir que tudo está bem em seus territórios. Eles sofrem com frequência e visivelmente. Eles sabem que pareceriam tolos para seus eleitores se tentassem esconder os fatos. Mais cedo, em 20 de outubro, por exemplo, outro ataque ocorreu, deixando um militar russo chamado Ivan Slavchenko com múltiplos ferimentos, de acordo com outro relatório da Astra. O veículo noticiou no Telegram: um militar das Forças Armadas Russas foi ferido na região de Briansk, conforme fontes da Astra. No distrito de Suzmesk, o militar Ivan Slavchenko foi internado com vários ferimentos, segundo fontes da Astra nos serviços médicos locais. Ele se feriu em um ataque de drone FPV.
Autoridades locais raramente divulgam feridos entre militares. Como observa o post, as autoridades locais normalmente não se dão ao trabalho de falar muito, ou sequer falar, sobre ferimentos em militares. Mas, neste caso, muita gente em Briansk está ciente do que aconteceu com Ivan Slabchenko. Por quê? Eles começam a perceber mais profundamente os efeitos dos ataques da Ucrânia em seu dia a dia. Outros incidentes foram registrados na região recentemente. Um ataque recente envolveu ao menos um drone ucraniano atingindo uma instalação agrícola em Drubchevsk. Nenhum humano foi morto ou ferido no ataque, mas um número não especificado de gado e galinhas foi morto, sendo que a instalação era usada principalmente para a criação de gado e aves para carne. Isso parece ser algo fora do comum no que diz respeito aos ataques ucranianos em solo russo. A maioria dos ataques de longo alcance na Rússia mira apenas alvos militares, como postos de comando, quartéis generais e aeródromos. Kiev geralmente não ataca instalações agrícolas, mas sim infraestruturas críticas que impulsionam a economia russa e financiam a máquina de guerra do Kremlin, como refinarias de petróleo, depósitos de combustível e usinas de energia. Portanto, pode ser que esse ataque tenha sido acidental ou que as forças ucranianas tivessem algum motivo desconhecido para atacar esse local em particular. Ainda assim, é só um dos vários ataques confirmados na região. A maioria dos outros segue a estratégia e tática usuais da Ucrânia. No fim de setembro, surgiram relatos de ataque ucraniano com drones e mísseis à fábrica Elektrodetel em Bryant, Karachev. A fábrica supostamente produz componentes essenciais para a máquina militar do Kremlin, como conectores elétricos para aeronaves, antenas e outros equipamentos militares. Em postagem no Telegram, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia assumiu total responsabilidade pelo ataque. A empresa que fabrica produtos militares foi atingida, como parte da redução das capacidades do exército inimigo. Em 29 de setembro, as forças de mísseis e artilharia da Ucrânia, junto com outros componentes das forças de defesa, lançaram 4 projéteis em um ataque à fábrica de Karachev. Elektrodetel, Karachev, Briansk, Rússia. O voo alcança mais de 240 quilômetros. Fábrica Karachevsk. A Elektrodetel fabrica diversos conectores elétricos para aplicações militares e industriais, incluindo conectores de baixa, alta frequência e combinados. Os produtos são utilizados nas indústrias aeroespacial, eletrônica, de instrumentação e em outros setores. Isso inclui conectores para placas de circuito, equipamentos militares, aeronaves, antenas, estações base e outros sistemas, além de componentes para instrumentos de medição. Explosões e incêndio foram registrados na instalação. Imagens e vídeos também logo se espalharam pelas redes sociais, revelando toda a extensão dos danos. Densas nuvens de fumaça escureciam o céu e explosões ecoavam pela cidade. Dias depois, uma onda ainda mais intensa de ataques atingiu a região, com forças ucranianas focando em 3 alvos em Briansk, todos relacionados ao setor de energia. Uma grande usina termoelétrica, subestação elétrica e estação de bombeamento de oleoduto em Klincy. Segundo Astra, em 6 de outubro à noite, a região de Briansk sofreu um ataque massivo de mísseis. 2 mísseis ucranianos atingiram a usina termoelétrica em Klincy. Devido aos danos no centro de distribuição, o fornecimento de gás à usina foi interrompido. Naquela noite, mais da metade dos moradores da cidade ficou sem aquecimento, segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Astra não sabe qual míssil foi usado no ataque. Antes, já havia geolocalizado imagens de Klincy. Após o bombardeio, a usina termoelétrica Klintsov-Sakaya, movida a gás, fica em Klincy, Oblast de Briansk. É a principal fonte de aquecimento. Além disso, a estação de despacho da linha A10 Steel Horse, na região de Briansk, foi atacada novamente durante a noite. Esta é uma estação linear de produção e controle da Transnev Druzhburg, sociedade anônima. A estação já tinha sido atacada antes, em 22 de setembro, segundo a Astra. Além disso, a subestação elétrica Natupovich foi atacada, causando quedas de energia em 2 distritos por 1 hora. 3 alvos foram destruídos em uma única noite. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem aquecimento em suas casas. Moradores observavam das janelas enquanto mísseis ucranianos cruzavam e incêndios iluminavam o céu.
Histórias parecidas ocorrem por toda a Rússia. E com tantas pessoas literalmente vendo esses ataques acontecerem com seus próprios olhos. E muitas desafiando a lei do Kremlin ao registrar os incidentes com câmeras e compartilhar as imagens online. Putin e seus muitos funcionários já não podem mais fingir que está tudo bem. A Rússia está sob ataque, e uma parcela crescente da população percebe isso, especialmente em Briansk, considerada por muitos uma das regiões mais atingidas. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que, como mencionado anteriormente, está situada tão perto da Ucrânia, além de abrigar várias infraestruturas energéticas importantes, incluindo alvos de alto valor que a Ucrânia tem atacado frequentemente nos últimos meses. Grandes áreas de Briansk são cobertas por florestas e pântanos densos, facilitando incursões e ataques secretos de comandos ucranianos. Além dos incidentes anteriores, a região sofreu novo ataque de drones e mísseis à usina de energia de Briansk e transformadores próximos, interrompendo a eletricidade de mais de 1 milhão de russos por vários dias. Em seguida, foguetes de artilharia guiados dos Estados Unidos da América atingiram um ponto crítico do oleoduto Druzhba, perto da vila de Unesha. A Ucrânia criou forças atrás das linhas inimigas, atacando a infraestrutura russa e surpreendendo o inimigo. Em 19 de outubro, segundo o Kiev Post, sabotadores do movimento Atesh teriam usado dispositivos incendiários para destruir uma torre de comunicação no distrito fronteiriço de Zhukov. Analistas de inteligência de fonte aberta encontraram indícios de que incêndios atingiram outros prédios de apoio próximos. Com a fronteira russa, as tropas perderam rapidamente a vigilância em tempo real e o rádio para monitorar quase 160 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Novamente, o governador Bogomaz escolheu palavras para retratar as forças ucranianas da pior forma ao comentar o ataque. Hoje à noite, terroristas ucranianos tentaram sabotar a infraestrutura de comunicações na retaguarda, no distrito de Zhukov. Esse ato covarde deixou nossos guardas de fronteira sem comunicação por horas, arriscando tropas e civis. Vamos caçar esses sabotadores e restaurar a ordem. Briansk não vai se curvar à agressão de Kiev. No final de setembro, as forças de operações especiais ucranianas também divulgaram imagens de vídeo impressionantes mostrando um incidente extremamente raro em que um helicóptero de assalto e transporte Mi-8 da Força Aérea Russa foi abatido por um ataque de drone FPV. Pesquisadores de código aberto novamente tentam identificar onde ocorreu esse incidente, e muitos já concluíram que o vídeo foi gravado em Klimovo, Briansk, a cerca de 19 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mesmo em 2024, Briansk continuava sendo um dos principais alvos de Kiev. Em outubro passado, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou um ataque de drone a um grande depósito de munições perto de Karachev, em Briansk. Dizia-se que a Rússia acumulava muitos projéteis de artilharia norte-coreanos, mísseis, bombas planadoras e outros armamentos. Segundo relatos da Ucrânia, parte das munições estava exposta ao ar livre, mostrando o despreparo das forças russas para esse tipo de ataque. Em uma publicação no Facebook, o Estado-Maior relatou que, na noite anterior, unidades das Forças Armadas da Ucrânia, junto a outras forças de defesa, atacaram o 67º Arsenal da Direção Principal de Mísseis e Artilharia do Ministério da Defesa da Federação Russa, na região de Briansk. De acordo com as informações disponíveis, o arsenal armazenava munição para sistemas de mísseis e artilharia, incluindo aquelas fornecidas pela Coreia do Norte, além de bombas planadoras. A maior parte da munição estava ao ar livre. Houve explosões no arsenal. Autoridades locais bloquearam a estrada perto do arsenal. Os resultados da operação continuam sendo atualizados. Atacar esses arsenais causa grandes problemas logísticos ao exército russo e reduz muito a capacidade ofensiva dos ocupantes nas áreas ameaçadas. Desde então, Briansk tem sofrido ataques semelhantes cada vez mais frequentes, afirmou recentemente o governador Bogomaz. A quantidade de ataques triplicou. É mais do que nunca. Assim, as forças ucranianas revelam suas verdadeiras cores, os rostos fascistas.
Embora Bogomas use a linguagem mais absurda e evocativa para manter o povo ao seu lado, suas declarações provam algo crucial. Ele, assim como muitos outros governadores e oficiais russos, já não está mais em uma posição em que possa manter o mito de que a Rússia ainda é um lugar seguro e protegido para se estar. Ele admite que os ataques ucranianos ocorreram, continuam e seguirão nas próximas semanas e meses enquanto durar a guerra. Quanto mais russos ouvirem esses discursos de seus representantes e governos regionais, mais assustados e frustrados ficarão. E é exatamente isso que a Ucrânia quer, além de trabalhar duro para causar danos a alvos de alto valor em todas as regiões da Rússia. As forças de Kiev buscam levar a guerra ao povo russo para mostrar o que realmente acontece. Romper com as mentiras e propaganda do Kremlin e talvez semear descontentamento, raiva e rebelião entre a população. Quanto mais irritado o povo russo, mais difícil para Putin apaziguá-los. Desde o momento em que invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin tem sido obcecado pelo Donbass. Na verdade, essa obsessão começou muito antes de 2022, já que o Donbass também foi um dos principais alvos de Putin, quando ele lançou sua campanha inicial de agressão contra a Ucrânia em 2014. Naquele ano, a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia, mas fracassou no Donbass. Agora, Putin está de volta para terminar o trabalho. A grande questão é: por quê? Esta pergunta será respondida neste vídeo, que revela as reais razões da fixação de Putin por essa região ucraniana. Para entender os motivos, é preciso antes explicar o que é o Donbass. O Kiev Independent oferece um bom resumo básico em um artigo onde aponta que a palavra Donbass é, na verdade, uma abreviação de Bacia Carbonífera de Donetsk. Isso já mostra a importância industrial da região, ao menos historicamente, e o nome Donbass abrange mais territórios do que muitos imaginam. Quem acompanha a guerra na Ucrânia provavelmente sabe que Luhansk e Donetsk são do Donbass. Esses são dois dos oblastes em que Putin concentrou mais atenção desde o início da invasão em 2022. A Rússia controla 99% de Luhansk e cerca de 75% de Donetsk, mostrando a importância desses oblastes para a campanha de Putin. A Al Jazeera declarou em agosto que a Rússia controla cerca de 88% de Donbass. O Donbass também inclui o Oblast de Dnipropetrovsk e, segundo algumas definições históricas, partes dos oblastes de Dnipropetrovsk e de Rostov. Na Rússia, Luhansk e Donetsk ainda dominam as manchetes, e há um bom motivo para isso. Essas duas regiões formam o núcleo do Donbass, afirma o Kiev Independent, e serviram como potências econômicas por décadas. Isso foi verdadeiro tanto na ocupação soviética da Ucrânia quanto após sua independência, pois Luhansk e Donetsk são essenciais para as indústrias de aço, carvão, maquinário e agricultura do país. Isso revela um dos motivos da obsessão de Putin pelo Donbass. O principal motivo a ser tratado talvez seja o mais ligado à guerra que Putin trava na Ucrânia. O líder da Rússia quer tanto o Donbass porque a região é uma verdadeira fortaleza. Neste momento, a Ucrânia está usando essa fortaleza para se defender, com o Donbass sendo uma linha de defesa importante que a Ucrânia está usando para impedir que as forças russas cheguem a Kiev. Para a Rússia, conquistar o Donbass é também controlar a fortaleza. A Ucrânia está usando tão bem que dificulta o lançamento de contraofensivas significativas. Como destaca a TVP World, Pokrovsk, Kramatorsk e Sloviansk reforçam a reputação do Donbass como região extremamente difícil de ser atacada. Coletivamente, essas cidades, junto com várias outras, compõem o que ficou conhecido como o Cinturão da Fortaleza. A Rússia acredita que o colapso desse cinturão significará o fim da corajosa defesa da Ucrânia. Pelo menos é o que afirma o The Conversation, que publicou um artigo em agosto destacando isso também. O Cinturão da Fortaleza se estende por cerca de 50 quilômetros, da cidade de Sloviansk, ao norte de Donetsk, até Kostiantynivka, ao sul. A conversa cita um veículo russo chamado UREA, que afirma que o Cinturão da Fortaleza de Donetsk é a última linha séria de defesa das Forças Armadas ucranianas. Além disso, Kiev não tem outras linhas de defesa preparadas até Zaporíjia e Dnipropetrovsk.
O exército russo pode avançar até o rio de Dnieper, apesar de precisar cautela, pois a fonte é russa. O fato é que manter o cinturão de fortalezas é algo enorme para a Ucrânia. Por isso, a Ucrânia transformou esse cinturão em armadilha para soldados russos. As fortificações do cinturão são protegidas por trincheiras, campos minados e barreiras antitanque. Drones ucranianos patrulham constantemente e estão prontos para atacar sempre que detectam qualquer movimentação de tropas russas ou unidades mecanizadas. Desde a incursão russa no Donbass, em 2014, a Ucrânia vem reforçando essas fortificações, que têm sido muito eficazes. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que as Forças Armadas da Rússia já tiveram mais de 113 milhões de baixas desde o início da guerra. Grande parte desse número ocorreu nos ataques russos às fortificações ucranianas no Donbass. Tomar o Donbass eliminaria fortificações, permitindo a Rússia perder menos tropas em ataques futuros. Isso também abriria caminho para o centro da Ucrânia, onde o avanço russo seria mais rápido sem o cinturão fortificado. Como Kirill Martynov, que é o editor-chefe da Novaya Gazeta, disse à Current Time, a Ucrânia também investiu pesado na defesa do Donbass, especialmente em Donetsk. As exigências para que a Ucrânia entregue o restante de Donetsk são irreais para as futuras capacidades de defesa do país. Martynov afirma que Putin tenta conquistar Donetsk há 11 anos e entregá-la a ele. Essas áreas fortificadas, sob controle ucraniano, servem como rota para Kharkiv e Dnipro. Então, Putin tem um motivo muito prático para querer o Donbass. Ele considera a região crucial para o avanço russo na Ucrânia. E com o cinturão de fortalezas de Donetsk sob controle da Rússia, Putin acredita que esse avanço mais profundo aconteceria mais rápido e com menos baixas do que o ocorrido no Donbass. Adicione ao cenário o fato de ter um cinturão de fortalezas para chamar de seu. E Putin tem um interesse estratégico muito claro nessa região da Ucrânia. Mas a estratégia não é o único motivo pelo qual Putin é obcecado pelo Donbass. Pode-se até argumentar que isso nem é um motivo para obsessão, considerando que é lógico para a Rússia tentar derrubar uma das séries de fortificações mais formidáveis da Ucrânia. Não, há outros motivos para Putin estar tão obstinado com o Donbass. O próximo motivo está ligado ao que já citei. O Donbass é uma potência econômica. A região foi o centro da economia ucraniana por muito tempo, destacando-se especialmente nas indústrias de carvão e metalurgia. Em 2013, ano anterior à primeira tentativa de anexação de Putin, essas indústrias ajudaram o Donbass a alcançar 27 bilhões de dólares. Voltando ao período anterior a 2014, o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial informa que o Donbass correspondia a cerca de 15,7% do produto interno bruto da Ucrânia. Também abrigava cerca de 14,7% da população ucraniana antes da primeira tentativa de anexação russa. Esses não são números pequenos. Segundo o Kiev Independent, as ações da Rússia no Donbass já afetavam a economia da Ucrânia antes mesmo da invasão de 2022. De acordo com o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial, o conflito custou à Ucrânia até 146 bilhões de dólares por ano entre 2014 e 2020, totalizando cerca de 102 bilhões de dólares em perdas totais. O fator econômico vai além disso. Não se resume ao custo da Rússia para a Ucrânia, que tanto obseda Putin. O líder da Rússia está de olho no Donbass porque a região tem um enorme potencial. Os minerais de terras raras estão se tornando mais valiosos a cada ano, e a Ucrânia possui toneladas deles. Segundo a BBC, cerca de 5% das matérias-primas críticas do mundo estão na Ucrânia, incluindo 90 milhões de toneladas de reservas comprovadas de grafite, cerca de 1/3 das reservas de lítio da Europa e 7% do titânio do continente. Esses são só alguns exemplos, pois a Ucrânia também tem grandes depósitos de chumbo, cobre, urânio, berílio, cobalto, prata, níquel, manganês e outros metais raros. Adivinha onde uma grande parte desses minerais valiosos está localizada? A resposta é Donbass. O mesmo se aplica à Rússia, devido à ocupação da região.
Analistas estimam que o Donbass contém cerca de 40% dos recursos minerais críticos da Ucrânia, parte de um tesouro ainda maior da riqueza mineral do país, avaliada entre 15 e 18 trilhões de dólares. Nem todas as reservas da região serão acessíveis, independentemente de quem controle o Donbass. Mesmo assim, é um número enorme e mostra que o Donbass é um tesouro que Putin quer explorar desesperadamente. Os Estados Unidos reconhecem o valor das riquezas minerais da Ucrânia. Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo para criar um fundo de investimento, usando reservas minerais ucranianas na reconstrução pós-guerra. Os Estados Unidos poderão lucrar com o fundo ao fornecer desenvolvedores e especialistas para a reconstrução. Putin não é nem um pouco sutil em seus esforços para explorar o Donbass e seus recursos. Ele simplesmente quer controlar toda a região, porque isso significaria que tudo o que está sob as terras do Donbass pertenceria à Rússia. Atualmente, a ocupação russa de grande parte do Donbass significa que ela está sentada sobre cerca de 40% das reservas minerais totais da Ucrânia, segundo a Al Jazeera. Esse é um dinheiro que Putin adoraria reinvestir na economia russa após uma guerra que já custou ao seu país cerca de 211 bilhões de dólares, segundo a Social Europe. Parece uma estimativa conservadora, já que a Ucrânia acredita que 1 bilhão de dólares, seja qual for o valor real, e a relutância da Rússia em compartilhar estatísticas precisas, torna esse número difícil de determinar. O controle do Donbass ajudaria muito Putin a compensar todo o dano econômico que ele causou ao seu país. Isso nos leva ao terceiro grande motivo da obsessão de Putin pelo Donbass. Ele acredita que toda a região já faz parte da Rússia. Putin há tempos recorre à história antiga para justificar a invasão russa na Ucrânia, incluindo o Donbass. A TV P-World destaca que a reivindicação russa sobre a região remonta ao século XVIII, quando Catarina, a Grande, expandiu o domínio russo nos Balcãs. Essa expansão, chamada Nova Rússia, depois virou o mundo russo, envolvendo totalmente a Ucrânia. Putin citou o conceito de mundo russo após anexar a Crimeia. Considerando que ele tentou anexar o Donbass durante esse mesmo período de agressão, é seguro presumir que ele quer aplicar o conceito à região conflituosa da Ucrânia. Putin geralmente ignora a história anterior ao domínio russo na Ucrânia e também desconsidera eventos como o colapso da União Soviética, que resultou na independência ucraniana. Esse evento não se encaixa na visão distorcida de Putin sobre a história global e seria inconveniente para seus objetivos considerá-lo. O presidente da Rússia criou e apoiou vários mitos para justificar por que o Donbass deveria integrar a Federação Russa. Um dos mitos mais duradouros, segundo o Kiev independente, é a ideia de que o Donbass pertence naturalmente à Rússia. Como uma grande porcentagem da população da região fala russo, a parte do argumento relacionada ao idioma russo parece ser relativamente sólida. O idioma ainda é bastante difundido na Ucrânia, pelo menos. Em 2004, o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev fez uma pesquisa que revelou que 46% dos ucranianos usam o russo em casa. As regiões de Donetsk e Luhansk tinham proporções especialmente altas de pessoas que falam russo, com 93% e 89% de suas populações, respectivamente. O problema com esses números, que Putin repete com prazer, é que eles não contam toda a história. Sim, grande parte da população de Donbass fala russo, mas isso não significa que eles se considerem russos. A pesquisa mencionada antes revelou que só 39% dos moradores de Donetsk em 2004 se consideravam russos. Luhansk teve 55% da população se declarando russa, uma maioria apertada. Mesmo assim, os números indicam que o Donbass não é tão russo quanto Putin quer que o mundo pense. Esses dados têm mais de 20 anos. Em maio deste ano, o Centro de Estudos Ucraniano Razumkov Center fez uma pesquisa interessante. Entrevistaram russófonos na Ucrânia sobre a Rússia e descobriram que 82% tinham opinião negativa sobre a Federação Russa. Putin alega estar em cruzada para salvar russos na Ucrânia. Parece que a maioria dessa população não quer ser salva, inclusive muitos que vivem no Donbass. A Rússia não ajudou em nada sequer conquistar os corações e mentes do povo do Donbass.
Quase 3 anos de ataques devastaram cidades e destruíram a infraestrutura da região. O abastecimento de água, em particular, foi duramente afetado. No Donbass, muitos só podem beber água engarrafada porque a da torneira não serve. Como uma mulher de Luhansk disse ao Kiev Independent, como a água que sai da torneira é amarela, fedida e ruim, nós compramos água potável, mas não é barato. Em Donetsk, o problema da água é tão grave que ocupa todos os pensamentos de muitos, diz um membro dos partisãs Slav Mavka na região. Em Donetsk, no distrito de Kirovsk, estamos quase completamente sem água. Antes, ao menos um pouco de água saía por meia hora, mas agora a torneira pode ficar seca o dia inteiro, diz essa pessoa ao Kiev Independent. Mesmo assim, Putin mantém suas mentiras. Na preparação para a invasão da Ucrânia, Putin afirmou que os moradores do Donbass foram vítimas de um genocídio ucraniano que matou 4 milhões de pessoas. O chamado mundo civilizado prefere ignorar. Como se não existisse todo esse horror, esse genocídio, ao qual quase 4 milhões de pessoas estão sendo submetidas. Putin afirmou isso em fevereiro de 2022. Não há provas desse alegado genocídio. Ainda assim, Putin usa isso e outras alegações falsas para justificar a tentativa russa de tomar o Donbass da Ucrânia. Putin está tentando criar uma narrativa em que ele é o cavaleiro corajoso, chegando em um cavalo branco, para salvar o Donbass. O mais assustador é que Putin provavelmente acreditava em suas próprias histórias exageradas, o que nos leva ao terceiro motivo de sua obsessão pelo Donbass. Perder agora significaria fracassar em unificar a Rússia, algo que Putin não pode permitir. O presidente russo ignora ou finge não ver que suas mentiras sobre genocídios e o Donbass querer ser russo ocultam o verdadeiro dano que causou à região. Ainda assim, Putin insiste, sacrificando milhares de soldados por suas ambições no Donbass. A questão agora é: Putin conseguirá conquistar a região que tanto desejou? Comenta-se que a Ucrânia pode ter que ceder o Donbass em um acordo de paz com a Rússia. Em 19 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia dividisse o Donbass de forma que a Rússia controlasse a maior parte dele. Trump declarou aos repórteres no Air Force One: "Deixe que seja dividido da maneira como está dividido agora. Acredito que 78% do território já está sob domínio russo. Você deixa como está agora. Eles podem negociar alguma coisa mais para frente." Considerando o quanto da região de Donbass a Rússia ocupa atualmente, isso basicamente significaria que a Ucrânia permitiria que a Rússia continuasse ocupando mais de 80% da região. Segundo o The Guardian, Trump teria pressionado por esse resultado em reunião na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No entanto, também é possível que esse comentário tenha sido feito para sugerir que a linha de batalha deveria ser congelada temporariamente, em vez de definir novas fronteiras entre Ucrânia e Rússia em um acordo de paz. Ao ser questionado se pediu que a Ucrânia cedesse Donbass à Rússia, Trump respondeu: "Não, nunca discutimos isso. Acreditamos que eles deveriam apenas parar onde estão na linha de batalha." É difícil saber o que o presidente dos Estados Unidos da América pensa que a Ucrânia deve fazer com o Donbass. Com o cancelamento da reunião de Trump com Putin na Hungria, os Estados Unidos da América podem pensar que congelar as linhas de batalha não é mais opção. Em 21 de outubro, Trump disse que os Estados Unidos da América cancelaram a cúpula com Putin por não quererem participar de uma reunião inútil. Como disse um diplomata europeu a Reuters, "Acho que os russos queriam demais." E ficou evidente para os americanos que não haverá acordo para Trump em Budapeste. A Ucrânia não pretende ceder o Donbass, como Zelensky deixou claro quando surgiu a ideia de entregar a região à Rússia em agosto. "Nós não vamos deixar o Donbass. Nós não podemos fazer isso." Segundo Zelensky, Donbass serve como base para futuras ofensivas russas. "Se hoje abandonarmos o Donbass, nossas fortificações e as alturas que controlamos, estaremos claramente abrindo uma cabeça de ponte para a preparação de uma ofensiva pelos russos." Em alguns anos, Putin terá um caminho aberto tanto para as regiões de Zaporizhia e de Dnipro, e não só isso, também para Kharkiv. Essas são todas as regiões citadas ao se discutir os motivos estratégicos de Putin para sua obsessão com o Donbass. Proteger essas regiões é tão crucial para a Ucrânia quanto evitar que a Rússia conquiste o Donbass.
Some-se a isso o fato de que a Constituição da Ucrânia afirma que seu presidente não tem autoridade para ceder território de qualquer forma. A Ucrânia descarta entregar o Donbass à Rússia. Putin continuará lutando pelo Donbass, impulsionado por sua obsessão. O fracasso de Putin em conquistar o Donbass no tempo esperado ainda é um dos maiores fracassos da Rússia na guerra da Ucrânia. Há vários outros. Detalhamos cada fracasso russo em 19 minutos em um vídeo nosso. Então confira para descobrir o quão mal Putin conduziu sua invasão à Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre a guerra na Ucrânia e os motivos por trás dela.